Então, tudo isso somado, né, quando você olha para um paciente e você começa a ver essas características que o paciente está usando muita musculatura para continuar respirando, você já pressupõe que daqui a alguns minutos ou horas ele não vai ter força suficiente para manter isso. Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas, vamos ver aqui um vídeo de uma criança que está em uma crise asmática. Vou diminuir o volume aqui. E a gente vai observar aqui, ó, na tela, presta atenção, a forma que ela está respirando, certo? Esse tipo de respiração é denominada de respiração paradoxal. Eu vou tirar o som aqui porque não vai interferir em nada não. Veja que é uma respiração diferente, tá? O tórax ele se movimenta em sentidos opostos, né? Aqui é a inspiração e expiração. Inspiração e expiração. Ó. Acho que ele colocou em câmera lenta aqui. Inspiração e expiração. Inspiração e expiração. Você percebe que na expiração a criança ela faz força. Ó, como ela está contraindo aqui a musculatura abdominal, tá vendo? Ó? Quando ela inspira, o que é que acontece normalmente, né? Aqui ela está recebendo uma inalação. O normal, meus amigos e minhas amigas, deixa eu ficar grandão aqui para a gente entender, né? Isso é muito importante para você que é médico e médica e às vezes fica em dúvida se você intuba o paciente, se você não intuba, se está na hora de intubar, seja ela criança, seja ele adulto, né? O paciente. Muitos colegas têm dúvida em relação ao momento certo de proceder para intubação orotraqueal. E esse vídeo vai ser interessante para a gente discutir isso, tá? Então, se você gosta dos meus conteúdos aqui, já se inscreve no nosso canal, porque eu estou sempre trazendo aqui às 20 horas essas análises. O normal, quando nós estamos ali em uma insuficiência respiratória, é que durante a inspiração o nosso tórax expanda e na expiração ele se reduza, né? Ele diminua o volume torácico. Só que se você prestar atenção aqui nessa criança, tá acontecendo o contrário, né? Durante a inspiração, o tórax está se retraindo, ó. Ó, inspirou, expirou, inspirou, expirou. Na inspiração, o tórax está entrando e na expiração ele volta ao seu tamanho normal. Por que que isso está acontecendo? Principalmente porque a criança ela está usando muito mais uma respiração abdominal aí. Você percebe que ela está usando muito a parede abdominal para fazer a expiração, que é o grande problema do asmático, né? Quando o asmático ele tem uma crise ali de broncoespasmo, um dos grandes problemas é fazer a exalação, fazer a ventilação, fazer a retirada do ar dos pulmões, porque ele tem um problema de obstrução ali na saída do ar. E também como a criança ela tem essa região torácica aqui mais flexível, né? Ela não tem tanta rigidez como um tórax de um adulto, acaba que ele tem esse movimento aqui paradoxal. E quais são as lições que eu quero trazer em relação a você perceber esses movimentos paradoxais, movimentos que demonstram que o paciente está numa angústia respiratória, né? Que ele não tá fazendo uma boa ventilação, uma boa oxigenação, dependendo do caso, né? E você começa a perceber esses pequenos detalhes e esses detalhes mostram que o paciente está progredindo para uma falência respiratória. Aqui nós estamos vendo a criança já bem, né? Depois de ela ter feito algumas inalações, pegaram uma veinha nela aqui, ó, no bracinho dela. E ela já está ótima, já está brincando, né? Já tá super bem aí. Então, o que é que eu quero trazer, né? Primeiro lugar, quando você está diante de um adulto ou de uma criança que tem um problema ali no sistema respiratório inferior ou superior, você vai olhar o padrão da ventilação dela, né? Existem características que mostram que aquele adulto, aquele idoso ou aquela criança está caminhando para uma falência respiratória. Eu costumo olhar principalmente a movimentação da musculatura aqui da parte da face e da parte superior aqui alta do tórax.
Então, batimento de aletas nasais, você vê que o paciente está respirando e o nariz dele está mexendo. Você vê aqui, ó, o uso da musculatura acessória aqui do esternocleidomastoide. Você vê que aqui o platisma ajuda também, né? Toda essa musculatura aqui, ó, o paciente está respirando e você vê a contração de toda essa questão aqui do pescoço, né? Principalmente do esternocleidomastoide. Então, tudo isso somado, né, quando você olha para um paciente e você começa a ver essas características que o paciente está usando muita musculatura para continuar respirando, você já pressupõe que daqui a alguns minutos ou horas ele não vai ter força suficiente para manter isso, porque é como se ele estivesse fazendo um exercício físico. E aí chega um determinado momento, né, dependendo do seu paciente, se é um paciente idoso ou se é uma criança, ele não vai conseguir manter toda aquela força que ele está fazendo para respirar. E ele vai entrar em fadiga respiratória. Ele não vai conseguir manter a frequência respiratória que ele precisava. Digamos que ele precisasse, se fosse um idoso, numa pneumonia, por exemplo, ele precisaria para manter aquela saturação de uma frequência respiratória de 45. Mas depois de 6 horas, 7 horas, 8 horas respirando daquela maneira, piorando cada vez mais, agora ele só consegue dar uma frequência respiratória de 40, mas ele precisava de 45. E depois ele consegue só dar 30, depois ele só consegue dar 20. E aí chega um momento que ele entra em hipopneia, faz uma apneia por falência da musculatura, né? E é aí nesse ínterim, né? Nesse meio termo aí, nesse caminho aí da falência respiratória, que você precisa atuar fazendo a intubação orotraqueal. Obviamente que existem situações e situações diferentes, né? O que é que a gente tem que avaliar? Principalmente 2 fatores. O primeiro fator é você avaliar qual é a patologia que estamos conversando. É diferente você ter uma pneumonia, que você sabe que é uma patologia mais longa, que vai demorar aí dias para melhorar. Um acidente vascular encefálico, por exemplo, né, também demora dias. Se é um acidente vascular encefálico sério, ele vai demorar dias para se resolver. Ou se é uma patologia que você consegue resolver rapidamente. Por exemplo, um broncoespasmo asmático, um broncoespasmo de um DPOC, uma crise anafilática, né, um choque anafilático, um edema agudo de pulmão. Então, o primeiro fator para você entender melhor e raciocinar, né, nas suas escalas de prioridade, é em relação à duração da patologia. Existem patologias mais longas, são patologias infecciosas, na maioria das vezes, né? Pneumonia, coronavírus, ou patologias neurológicas, como um acidente vascular encefálico. E existem patologias mais rápidas, que são de resolução mais imediatas. Edema agudo de pulmão, broncoespasmo, um broncoespasmo asmático, um broncoespasmo de DPOC. Então, por vezes, o paciente ele está em angústia respiratória, você vê que ele está sofrendo para respirar, mas pode ser um edema agudo de pulmão. E aí você dá uma chance para aquele paciente, né, para fazer o tratamento daquele paciente, porque você sabe que o edema agudo de pulmão, se você conseguir tratar, principalmente o hipertensivo, em 15, 20 minutos o paciente pode melhorar muito. E aí você poupou ele de uma intubação orotraqueal. É diferente de um paciente que está com uma pneumonia ali, com uma patologia. Você sabe que em 20, 30 minutos, pouco vai mudar se você começar um antibiótico, se você fizer uma expansão volêmica no paciente, mas a patologia demora para se resolver. Então, provavelmente, se o paciente está em angústia respiratória, né, usando musculatura acessória e está sofrendo, você já vê pelas fáscias dele que ele está caminhando para uma falência, né, daqui a algum tempo, é melhor você fazer a intubação orotraqueal desse paciente. Esse fator que eu disse agora é em relação à patologia, tá? O segundo fator é em relação ao paciente. Às vezes você tem um paciente ali que ele está em fadiga respiratória, né? Você olha, mas ele está usando alguma musculatura acessória ali para fazer a ventilação dele, mas é um paciente que, olhando para as fáscias dele, né, ele não está sofrendo, ele não está assim, morrendo para fazer cada respiração. Geralmente são pacientes jovens, são pacientes que têm uma massa magra, ou ele tem um certo condicionamento porque ele faz exercícios, né? Então, nesses casos, você pode optar por acompanhar essa pessoa de perto. Não vai abandonar, obviamente, né? Principalmente durante a noite, que acontece a maioria dos problemas. Mas imagine, você tem um paciente homem dos seus 28 anos, ele tem coronavírus, que você sabe que é uma patologia infecciosa,
Ele está respirando rápido, com a frequência respiratória ali de 30 a 35, mas você olha para ele e ele está razoavelmente bem. Ele consegue conversar, ele não está usando tanto a musculatura acessória para respirar. Você consegue acompanhar esse paciente de perto, olhando a saturação dele, olhando o esforço respiratório que ele está fazendo, e você vai acompanhando mais de perto esse paciente e dando uma chance ali para ele responder, para melhorar a patologia, né? Caso ele comece a sofrer para respirar, caso ele comece a usar muita musculatura acessória para respirar, né? E já presente ali algum sinal que ele está começando a ficar cansado, aí sim você pode partir para intubação orotraqueal, já para evitar que depois de um tempo ele entre num estado ali de fraqueza muito forte e acaba que ele pode entrar em fadiga respiratória. É diferente de um idoso, por exemplo, né? Para o idoso você já tem muito menos margem de massa magra, de reserva pulmonar. Num paciente idoso, rapidamente ele já vai começar a usar musculatura acessória, ele já vai apresentar sinais que ele está sofrendo para respirar, suando, as faces tristes, assim, né, desesperada, angustiada, né, às vezes ele fica assim assustado e você vê que ele está falando, né, entrecortado, que ele está respirando rápido, que ele realmente está fazendo um exercício para respirar. E aí você avalia isso mais a patologia que ele tem. Às vezes é um idoso que está fazendo uma força absurda para respirar, mas ele tem um edema agudo de pulmão. Talvez você consiga resolver o edema agudo de pulmão hipertensivo e não precise entubar esse idoso. Às vezes é um paciente jovem que tem uma patologia longa, mas o paciente jovem está bem. Ele está respirando numa frequência alta, mas ele está bem. Você vê que ele ainda está bem, né? Ele não está sofrendo para respirar. Ou às vezes é um paciente idoso que já está numa situação mais avançada de uma pneumonia. E aí ele está fazendo força para respirar, ele está cansado, ele está sofrendo. Provavelmente esse paciente você vai ter que entubar, porque o caminho natural aí, né, é cada vez mais ele ficar cansado. E aí você já faz a intubação orotraqueal. Baseando-se nesses dois fatores aí, meus amigos e minhas amigas médicos, eu acredito que fica muito mais claro para você avaliar e personalizar o tratamento da sua intubação para os seus pacientes, tá? Muitos colegas às vezes se apegam ali à saturação, à gasometria, mas são parâmetros muito numéricos, né? Muito objetivos. E acaba que eles não devem ser usados sozinhos. Eles devem ser usados em conjunto, né? Sempre é um conjunto de fatores ali que você deve levar em consideração se você vai entubar ou não aquele paciente. E eu acredito que essa avaliação mais subjetiva de você olhar o estado do paciente, né? O grau de sofrimento respiratório dele, observando a musculatura que ele está usando, eu acho que é um pensamento mais lógico e é um pensamento que dá para individualizar melhor, tá? Com os pacientes graves que a gente cuida. Fechado, meus amigos e minhas amigas? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer aprender mais comigo, ó, aqui tem um QR Code para você ir para o meu site. Na descrição desse vídeo e no primeiro comentário também tem o meu site para você aprender mais comigo, meus livros, meus treinamentos. E é isso aí. Um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!